Bom, então, bom dia a todo mundo. Hoje é o nosso, infelizmente, penúltimo dia de palestra, do ciclo de palestras. Hoje a gente está aqui com a professora Fabi. A Fabi vai falar um pouquinho sobre os atores envolvidos e os processos organizacionais para que aconteça a ciência da implementação. Então, vou deixar ela livre para se apresentar, falar um pouquinho dela, e aí ela pode dar início à sua apresentação. Lembrando a todo mundo que é necessário que vocês preencham, né, a lista de presença para emissão do certificado, que eu vou estar rolando aí no chat durante toda a apresentação, e qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode procurar a mim ou a Rafa. Tem algum recado, Rafa? Não, acho que é isso. Hoje é o penúltimo encontro. Obrigada, professora Fabiana. E dia 28 é a última com o professor Rafael. É Acho que é isso. isso só. Então, é todo seu a apresentação, Rafa. Ó, Rafa não, Fabi. Obrigada, viu, gente, pelo convite. Me sinto honrada, na verdade, a minha posição aqui é de aprender com o grupo de vocês e não o contrário, mas vai ser um prazer poder conversar com vocês, né, um pouco sobre essa temática de um grupo que é referência para mim e para muitos da nossa área. Então, é um privilégio estar aqui hoje com vocês, mesmo que longe aqui do Ceará. Sou Fabiana, para quem não me conhece, Fabi, e sou mineira, mas já tenho meu green card cearense, porque já tenho mais de 13 anos aqui. Então, dá uma mistura de sotaques e gostos e culturas aí para mescla também da Unicid, que eu sei que tem. É, e eu vou conversar um pouco com vocês, né, sobre esse processo dos atores e processos envolvidos para implementar resultados dentro de uma perspectiva da minha história, assim. Vou tentar contar a história para vocês, mas eu queria deixá-los também bem à vontade, porque a história a gente não conta sozinha, é muito chato, né? Então eu queria deixar essa história aberta para vocês perguntarem, trazerem perguntas. Provavelmente eu vou trazer mais perguntas do que respostas, mas pelo menos contar um pouco da minha trajetória, desvendando uma inquietação que eu tenho há muito tempo, que eu trouxe como título dessa nossa conversa de hoje, construindo a ponte entre pesquisa e comunidade. Então, eu sou professora na Universidade Federal do Ceará, mas a minha formação vem da Federal de Minas Gerais. E eu vou falar só um pouquinho do que eu pensei do nosso bate-papo de hoje, e depois introduzir um pouco por que eu estou falando lá da UFMG, tá bom? Mas, mais uma vez, obrigada demais por poder estarem aqui comigo, né? Eu pensei da gente conversar assim, mas fiquem à vontade se for de outra maneira, como eu falei, quiserem fazer comentários ao longo, vai ser um privilégio poder escutar vocês. Pensei em fazer essa proposta, né, de reflexões iniciais sobre esse tema, principalmente da gente conversar sobre essa ponte entre a academia e a comunidade, falar sobre contexto dentro de desfecho de saúde, implementação de resultados, o papel da pós-graduação. Hoje eu estou, né, coordenando o programa de pós-graduação em fisioterapia e funcionalidade aqui da UFC, então eu tenho discutido muito e refletido muito sobre o nosso papel fazendo essa ponte, né, com a comunidade para fora do muro da universidade. Vou falar também um pouco sobre o movimento para fazer essa ponte e com foco no engajamento dos atores têm que estar envolvidos nesse cenário. Casos na atenção primária em saúde, que é um pouco a minha casa aqui como projeto de extensão universitário, e algumas mensagens ou perguntas para a gente levar para casa, ou quem sabe para os nossos orientandos, orientadores e para o nosso programa. Ah, e essa minha inquietação em falar sobre a ponte, na verdade, a ponte eu vi quando esse termo, né, eu escolhi estar comigo já há muitos anos. Eu li esse paper talvez em 2006, por aí, gente. É um paper que, se bobear até hoje, está na lista de estudos recomendados para leitura para o processo seletivo lá na UFMG. E ele, na época, me incomodou muito. E até hoje eu converso com uma amiga muito querida que está aqui comigo também no Ceará,
que fez esse processo e a gente ficou falando, né, desde essa época, sobre como a gente pode fazer a ponte entre a academia e a prática, né? Como que a gente tem dois mundos, e aquilo ali era 2007, talvez, 2006, mas dois mundos muitas vezes tão distantes, né? O que a gente produz de conhecimento e como que a gente implementa esse conhecimento no dia a dia, nos diferentes cenários. E esse estudo é dentro de uma perspectiva da terapia ocupacional, mas como eram ele mostra, né, duas abordagens diferentes, e uma abordagem mais tradicional, clássica em pesquisa, em que os conceitos são derivados da academia, gerados na academia, e existe um distanciamento de quem é o consumidor, e por outro lado, né, a proposta de fazer algo que é compartilhado. Mas pensem comigo que isso era em 2006 ou 2007, quando eu li. E esse movimento provocativo de como que a gente consegue andar junto, como que a gente consegue construir ponte, inclusive é uma das premissas da universidade, né? Mas pensa que isso era lá em 2006 e mesmo assim eu vejo que é uma inquietação que ainda acontece. Só que desde então da minha formação de pós-graduação, eu penso muito sobre como a gente pode fazer a ponte, com os diferentes atores que podem se beneficiar do que a gente produz, ou das nossas perguntas, ou de perguntas que são da comunidade que podem vir para nós. E isso vem me cutucando desde então. E me chamou a atenção porque há algumas semanas saiu uma comunicação especial da JAMA, vocês sabem a força, né, dessa revista. Então, depois de quase 20 anos, a mesma pergunta provocativa ela ainda permanece. Como que a gente consegue integrar a prática com os clinical trials que a gente produz, no caso a JAMA, né? Então, como que a gente pode propor o reparo de uma casa que é dividida? E esses autores dessa iniciativa, na verdade, é um movimento que a JAMA tem feito, falam, olha, a gente é casa de revista, de ensaios muito fortes, né? De muitos ensaios controlados, aleatorizados, e reconhecemos a importância disso, mas o abismo continua acontecendo. O autor principal fala assim: parece que nós criamos, no final das contas, dois mundos paralelos que não conversam entre si. Então, a gente tem um mundo muito forte dos ensaios, e que a gente consegue, talvez, responder em um tempo determinado uma pergunta, e o gestor, aquele que toma decisão em saúde, tem 10 perguntas complexas ao mesmo tempo. E eu sei como que vocês sabem disso. Mas mesmo depois desse tempo todo, será que não existe outra estratégia de sistema em pesquisa que envolve não só o que provavelmente vocês já discutiram, mas boa parte do que vocês já discutem, para que a gente tenha um sistema mais vivo, com respostas mais integradas, em que a gente consiga fazer esse reparo em dois silos ou dois guetos que não se comunicam. Então, essa ponte, ainda assim, depois de quase 20 anos, ainda permanece como uma necessidade de um movimento forte e nós temos que nos envolver com esse movimento, né? Então, como eu falei com vocês, essa ponte do que é produzido dentro do nosso contexto de academia, não só o meu local, mas tudo que tem acontecido no que eu pesquiso, né, tem sempre me cutucado. Será que o que eu leio, o que eu produzo, o que os meus colegas leem, será que isso tem conseguido fazer ponte para as pessoas que são os consumidores finais? E quando eu falo sobre isso, né, a gente pensar que, quando eu penso aqui, quero trazer para mim, eu gosto muito de pensar, e aí, tá, mas quando eu falo isso, se eu conseguir trazer de uma maneira mais prática, como é que será que as áreas em que eu atuo, elas têm discutido sobre isso, né? Então, eu pensei em trazer para vocês também de exemplo essa reflexão sobre um dos cenários que eu tenho investigado. Eu tenho 2 projetos, né, de pesquisa, um envolve dor lombar e saúde musculoesquelética em geral, e o outro estilo de vida e condições crônicas de saúde. E um deles, assim, eu sei que tem muitos experts aqui na área, né, do cenário de dor lombar. Não vou ficar falando a respeito disso, porque vocês, mais uma vez, são referência na temática, no que vocês produzem com tanta qualidade, mas a minha inquietação, né, que já tem um tempo, talvez por onde eu estar, né, na atenção primária, eu lido diretamente com pessoas com dores crônicas musculoesqueléticas aqui em Fortaleza,
E o modelo, né, biopsicossocial de cuidado já tem sido muito discutido há muito tempo na nossa área, né? E vocês sabem que a incapacidade ela é multidimensional. Se a gente vê na perspectiva da incapacidade, né, relacionada ao modelo da CIF, né, de entender o que é a incapacidade, a funcionalidade, a gente tem componentes importantes de estrutura e função do corpo que podem estar deficientes por causa da dor lombar e que devem ser levados em consideração quando a gente desenha as nossas intervenções ou quando a gente pega resultados de estudos e quer implementar no cenário de vida real. Nós temos as questões pessoais que também precisam ser consideradas para a gente escolher os nossos desfechos, para a gente escolher, mais uma vez, né, que tipo de intervenção a gente vai considerar para esse cenário, mas a gente muitas vezes passa de uma maneira muito rasa na parte que envolve fatores de contexto. Então, o que é esse contexto, né? Por que às vezes a gente fala, não, olha, biopsicossocial, e a Karime, ela, né, e o Rogers e essa equipe tem feito trabalhos reflexivos, críticos muito fortes e muito provocativos para a gente pensar, assim, na perspectiva da dor lombar, quando eu falo do modelo biopsicossocial, por exemplo, o que é o que eu estou falando? E eu lembro que uma vez em uma aula, um aluno falou assim, professora, a Fabiana é aquela muito holística, sabe? Eu nem sabia o que era o tal do holístico na época. E aí, gente, por quê? Porque é só meter um biopsicossocial que já tá, tipo assim, já dá certo, sabe? E aí eu fiquei pensando, gente, como que é que a gente enxerga, na verdade, quando a gente fala de fatores que se interagem para a gente entender o fenômeno da dor, que se interagem para a gente pensar por que a pessoa está incapaz e como que isso interfere na minha escolha, na minha tomada de decisão. E a Karime, ela mostra que quando a gente vai lendo as pesquisas desenvolvidas na área de dor lombar, a gente passa muito no bio, a gente escolhe alguns componentes do psico, pobremente o social, muitas vezes, e aí pronto, ufa, biopsicossocial. Mas, de fato, não tem como nós entendermos os resultados das nossas intervenções, ou até mesmo a ausência de resultados. E não só isso, a concepção do que a gente desenvolve dentro dos nossos modelos e dos nossos projetos, sem entender que aquele indivíduo está inserido no contexto, né? E eu até falei com o Felipe, né, dia desses, que eu fiquei curiosa, como assim não é o modelo biopsicossocial que vocês têm discutido? O que vocês têm discutido a respeito? A gente discute isso muito dentro do nosso programa aqui da Pós, né, que a gente fala sobre funcionalidade, mas eles têm esse editorial que é essa masterclass que é muito massa para a gente trazer essa discussão. Mas é só para eu lembrar a vocês que quando eu falo do modelo e quando eu falo de que a funcionalidade ela precisa ser olhada numa perspectiva ampliada que envolve a interação do indivíduo em diferentes níveis ecológicos, sociais, para que eu de fato consiga fazer intervenções que são relevantes e não só fazer, mas fazer com que essas intervenções cheguem até essa pessoa, é impossível a gente fazer todo esse movimento, fazer toda essa ponte, sem entendermos que contexto ou que ambiente que esse indivíduo está envolvido. E que esse ambiente não é só a pessoa, né, idade, sexo, gênero, os determinantes individuais da saúde dele, mas que ele está envolvido em um contexto que envolve família, que envolve os seus conhecidos, que envolve a sua comunidade, a maneira como ele trabalha, como ele encara esse trabalho, a maneira como ele tem mobilidade ou como ele se movimenta ali dentro, não o movimento só em casa, mas a mobilidade urbana, né? As questões que envolvem a interação desses microsistemas, as questões maiores que envolvem também o sistema governamental, educacional, político, econômico. Então, quando a gente vai considerar a implementação dos resultados em dor lombar, por exemplo, que é onde eu estou pensando, né, ou refletindo a respeito, eu preciso entender o que é o contexto e que o contexto vai influenciar toda a tomada de decisão, porque senão eu vou continuar falando, eu quero fazer ponte, mas com 2 silos, eu quero fazer ponte, mas eu não consigo fazer. E isso é tão importante porque nessas minhas reflexões, eu não sei se alguém aqui já levou algum tipo de rejeição, como essa que eu vou falar, de artigo, em que eu trazia o cenário
dos nossos resultados, da justificativa de por que que aquele estudo era relevante. E aí algumas revistas muitas vezes falavam, isso é legal, mas é do Brasil, ou isso é legal, mas é específico do seu cenário. Então aqui a gente já tem muito sobre a Austrália, sobre a Europa, sobre os Estados Unidos. O seu, talvez uma revista mais local possa, né, nacional, possa abraçar. E aí eu pensava, poxa, só porque é o Brasil não é possível, né? Mas eu comecei a entender que o meu argumento de falar que era um país em desenvolvimento, ou o meu argumento de falar que era Brasil, ele de fato estava muito pouco, muito frágil para eu poder falar a importância daqueles resultados. E aí eu comecei a entender, eu tenho que mostrar que é país em desenvolvimento, ou o que quer que seja, mas o que eu tenho que mostrar aqui é que é contexto, e que contexto importa. E o contexto não é só que eu tenho pouca renda comparado com você, rico, mas que eu tenho cultura e que são características, né, que essa definição da Unesco, que Felipe, né, a Rome, o Nijs, o Sorabe e os outros autores trazem, de que o conjunto de características espirituais, materiais, intelectuais, emocionais da sociedade abrange estilo de vida, forma de viver junto, as crenças, as atitudes, as tradições, e para que eu consiga traduzir conhecimento ou implementar resultados, eu preciso levar isso em consideração. E não apenas só reconhecer ou ficar sensível sobre o tema, mas de fato me instrumentar para que eu saiba escolher quais são as medidas que vão ser relevantes, quais são os processos e como considerar a cultura no desenvolvimento de tudo aquilo que eu tenho produzido. Como que eu vou considerar contexto para que eu consiga transpor e fazer de fato essa ponte. E nesse sentido, eu entendo que quando a gente vai falar de implementação, e eu não sei, né, quem está nos assistindo aqui, eu sei que a base é da Unicid, mas eu sei que vocês têm alunos espalhados aí nos 4 cantos. Então, talvez a primeira mensagem que eu queira falar aqui para vocês é que contexto importa para a implementação. E quando eu falo contexto importa, não mais só nesse sentido que eu tinha no início, que eu vou reconhecer sobre isso, mas eu preciso explorar isso melhor como pesquisadora e como clínica, para que eu consiga fazer a implementação de resultados na minha prática e na perspectiva em especial do que eu trato, que é o SUS e atenção primária em saúde. Então, eu preciso considerar o contexto, né, entrelaçado nas minhas escolhas de, como eu falei, de desfechos e de processos e a maneira de conduzir os processos, porque senão eu vou ter falha, ou o meu resultado, a minha taxa de sucesso nas medidas que eu escolho, elas de fato vão ficar muito limitadas. Isso já aconteceu comigo, então eu estou contando isso para vocês e a minha ideia de fato é ir contando a minha história, porque eu já passei por essas fases, essas diferentes frustrações de não conseguir resultados, que eu falo, mas na literatura está tão bonito, e na hora de implementar eu não consigo. Então, eu entendo que contexto, entender a dor, né, musculoesquelética, entender a saúde mental, entender estilo de vida, é necessário considerar contexto para que eu consiga implementar resultados. E quem é o meu contexto hoje, né? O que é o meu contexto hoje? Eu moro em Fortaleza, então a gente tem aí quase 3 milhões de pessoas, segundo o último censo, né, do IBGE. Eu ainda vou pensar que na minha cidade ainda vou ter que lidar com o processo de envelhecimento de uma maneira muito forte, porque no momento a pirâmide ainda tem um pico entre 10 e 34 anos, então nós ainda estamos na zona de transição, diferente aí de alguns outros, né, outras regiões do país, mas o meu cenário é que eu preciso me preparar como pesquisadora e como clínica para essa transição rápida que Fortaleza vai passar nos próximos anos. Nós temos o PIB atual número 1 do Nordeste, 11º do país, mas o meu IDH, comparado a algumas das cidades de vocês, é muito diferente, mas o meu IDH de 0,75 ainda é muito melhor do que outras regiões do meu estado, né? Eu sei que isso acontece aí, se a gente for nas regiões da Grande São Paulo, mas pensando em Fortaleza e cidades do sertão, de fato existe uma assimetria de IDH muito importante. O número de mortes por nascidos vivos é muito maior do que muitas das cidades de vocês.
E existe uma disparidade na cidade, eu coloquei duas palavras só para não me esquecer, mas existe uma disparidade muito grande em saúde. Então, a gente está conduzindo uma pesquisa aqui com profissionais de saúde, e eu conversando essa semana com a minha colega, Ana Carla, a gente estava discutindo e ela falando assim, olha, tem muitos dos postos que a gente vai com os alunos e que eles têm a equipe completa, mas a maioria dos postos, na verdade, não sei aí como vocês estão, a maioria não tem fisioterapeutas, desde que, né, desfez NASF, e aí depois mudou a proposta e etc. Então, a gente tem muitas unidades que estão muito descobertas. E aí, eu estou numa unidade, que é o CDFAM, que tem quase todos os profissionais, porque é uma unidade parceira da instituição. Mas, ao mesmo tempo, várias dessas unidades, elas estão desfalcadas, ou tem profissionais que estão ali como... de maneira provisória ou temporária. Então, como implementar sem pensar nesse contexto aqui em Fortaleza? E aí eu tenho pessoas que têm muito acesso à saúde e tenho pessoas que não têm acesso a saneamento básico. Então, esse é o meu cenário. Eu tenho que lidar com uma situação muito frágil e muito díspare, muito perto das pessoas, né? De duas pessoas que têm realidades totalmente distintas. E a assimetria, como eu falei. Então, eu me lembro de receber uma paciente e entrar no bloco cirúrgico com ela e fazer abordagens com ela e a médica da dor, e foi muito legal. E no final ela pegou assim na minha mão e eu estava ali, né, para ajudá-la. Ela falou: Eu não tenho quem vai me ajudar onde eu tô. Como é que eu vou fazer? Eu vou voltar só daqui a 4 meses, não vai adiantar de nada. E aí eu saí de lá e falei: Não vai adiantar nada. Então, de fato, esse meu contexto ele tem que não só me inquietar, mas me mover para conseguir achar estratégias para fazer essa ponte. E aí, como eu falei, quando eu olho para essa minha janela e pensando na janela da dor musculoesquelética em situações tão díspares, quando a gente começou o projeto de extensão que eu faço parte em 2013, nós tentamos levantar né, fazer um levantamento aqui em Fortaleza sobre o tema de cuidado, da rede de cuidado em dor, e não tinha uma rede de cuidado em dor. Então, as pessoas, elas estavam transitando por diferentes níveis de cuidado, de uma maneira muito também heterogênea e sem existir uma rede de implementação de cuidado de pessoas com dor crônica. Então, olhando para a minha janela de dor, olhando para a janela, né, que eu trabalho também de estilo de vida e na área de saúde mental, redes que não estavam integradas para suprir a demanda dessa população. Esse é o meu contexto, e eu amo Fortaleza, mas eu preciso reconhecer aqui que eu tenho que entender esse contexto que pode ser totalmente diferente do seu. Mas eu preciso reconhecer também que entender esse contexto, e eu também, né, num processo de pensar em contexto, que eu acho que é a primeira mensagem que eu quero deixar com vocês para a gente conversar, é que o contexto não é só na hora de traduzir os meus resultados ou de implementar esses resultados, mas desde a concepção dos meus estudos, né? Então, eu tive algumas experiências no ano passado, quando eu estava discutindo sobre desfechos que possam me ajudar a entender esse contexto, e aí a gente voltou às nossas bases de dados do projeto de extensão e também de um projeto em envelhecimento, para tentar entender sobre determinantes sociais e como eles modelam esses desfechos em saúde e a implementação de resultados. E aí, assim, a gente foi lendo, minha aluna e tal, e foi muito legal, só que aí na hora que a gente foi tentar operacionalizar esse banco de dados, a gente viu que as perguntas que a gente fez não iam nos ajudar a responder quase nada, porque a maneira que a gente selecionou os desfechos, até as perguntas que a gente muitas vezes coloca lá, qual que é o seu nome, escolaridade, ocupação e tal, eles não me ajudavam a entender ou operacionalizar o que era o contexto que eu estava inquieta para descobrir. Então, no final, a gente trouxe algumas respostas, porque a gente queria entender sobre como determinantes sociais estavam, de certa maneira, modulando a experiência dolorosa, e a gente estava falando sobre gênero e sobre renda, mas a resposta ainda assim ficou rasa, porque eu consegui observar que os nossos bancos não estavam sendo construídos de uma maneira que me ajudasse de fato a entender esses determinantes sociais. E isso foi, num primeiro momento, poxa, como é que eu não tinha pensado nisso antes, mas ao mesmo tempo, poxa, a gente precisa repensar esse modelo também de escolhas de desfechos.
E aí, pensando, como eu falei, eu trago do geral, trago um pouquinho do movimento desse nosso projeto de extensão e trago agora também essa inquietação como membro de uma pós-graduação, né? O contexto importa também para a pós-graduação. Não sei se vocês acompanham, né? Têm acompanhado o movimento, a gente vai mudar a ficha de avaliação quadrienal. Não sei, eu sei que vocês conversam também sobre isso no programa, mas o contexto ele importa para a pós. E quando eu falo que importa, na CAPES a gente tem essa, né, essa proposição escrita, documentada, de que nós queremos formar recursos humanos e produzir conhecimento de qualidade que seja coerente com as sub-áreas acadêmicas, e isso a gente sabe. Mas o que a gente tem que lembrar é que a frase final é que fazem ponte com a demanda existente. Então, tudo que eu produzo, seja o meu grupo é de ciência da implementação ou não, eu trabalho com instrumentação de uma outra área, são outros enfoques, mas como que eu posso fazer ponte com a demanda existente? Esse é um papel de formação dentro da academia. E aí a gente produz conhecimento, inova em conhecimento e a gente quer trazer esse conhecimento para a sociedade. A nova ficha proposta na CAPES, na área 21, ela discute de maneira ainda mais forte sobre inovação, sobre impacto. Então, se vocês virem essa proposta, que ainda não é final, ela fala sobre um destaque de inovação, o que vocês, como programa, produziram em termos de inovação na sociedade, mas também o que vocês produziram para impacto social, para traduzir conhecimento para a comunidade de leigos, por exemplo, e para traduzir conhecimento para as comunidades profissionais, né? Então, assim, como o que a gente produz e os resultados daquilo que a gente produz precisam ser pensados não só da perspectiva do silo academia, ou, eu tenho que lembrar que existe o outro silo, que é a prática, que é o gestor que toma múltiplas decisões, que é a pessoa, meu cliente, meu paciente, mas que, de fato, isso é um resultado de um processo iterativo, dinâmico, vívido, de interação entre as esferas científicas e outras esferas e seus diferentes intervenientes. Então, é isso que é a inovação na sociedade, é esse resultado desse processo vivo. E quando eu falo isso, é como eu disse, quando eu falo de contexto, já passou a hora de eu entender contexto dentro da minha área, já passou a hora de entender contexto e conversar sobre isso na pós, mas é como operacionalizar esse contexto de uma maneira dinâmica e com atores envolvidos e engajados em todo o seu processo, né? Nós precisamos pensar que esse processo, ele precisa vir de uma maneira em que esses diferentes agentes andam juntos e não apenas são consultados pontualmente para que eu faça um check em algum checklist e fale houve patient and public involvement. Não é isso, né? O processo ele tem que acontecer de maneira iterativa. E aqui, como eu não falei no começo, eu não tenho conflito de interesse, mas eu tenho um filho de 10 anos, quase 11, que ama Playmobil, então a gente, né, não posso deixar de passar esse reconhecimento desses grandes personagens clássicos. Mas como que a gente vai conseguir engajar esses atores? Porque se eu quero fazer ponte, eu preciso engajar esses diferentes atores no processo. E essa é uma parte também desafiadora para a gente, né? Dentro da pós, né, como professora, mas dentro da concepção dos nossos projetos, o que eu preciso fazer para engajar, né? E aqui eu vou trazer alguns exemplos, porque a palavra-chave que vocês já sabem tão bem dentro do grupo é colaboração, né? Então, assim, como dentro de reconhecer contexto, de entender o contexto para a escolha das minhas medidas e de entender que a ponte precisa acontecer por meio desse processo iterativo dos diferentes agentes, e de todo o contexto que envolve esses agentes, a palavra inicial para isso, né, para essa saída, é colaboração. E aí, pensando nesse contexto como fator relevante para a implementação de resultados e a colaboração nesse cenário, eu trouxe só alguns conceitos rápidos que vocês podem pegar no documento que eu coloquei aqui, que é relacionado, né, da OMS, que fala da literacia em saúde para prevenção e controle de condições de saúde não comunicáveis, né, não transmissíveis, e são alguns conceitos que eu queria
que vocês guardassem depois dessa parte de contexto, né? Um é o co-design, então, não sei quantos aqui estão familiarizados com esse processo, né, mas é de fato essa colaboração, esse engajamento ativo dos diferentes atores. Então, esses atores são as pessoas com experiência viva, né, experiência vivida daquela condição de saúde, membros da comunidade, trabalhadores em saúde, os clínicos, os administradores, as pessoas que trabalham com política pública, ao longo do processo de delinear os serviços e as atividades em saúde, a partir da sua experiência e da sua prática, né, vivida. Então, essa interação ela é muito importante, e eu não sei da experiência de vocês, mas ela é desafiadora, porque, por exemplo, eu conversei outro dia aqui no Comitê de Ética, e eu não sei se todos sabem, mas a gente precisa de pessoas que são representantes da comunidade para que esse comitê esteja ativo. E aí o que ele vê? Poxa, eu tenho professor, pesquisador A, B, C e D nesse comitê e eu sou só uma pessoa da comunidade. Então, eu tenho até medo de dar a minha posição, ou me sinto ameaçada, ou mesmo eu não sou capaz de participar desse processo. E aqui o papel é outro, a gente está falando, olha, é um engajamento significativo e ativo em todos os processos, enquanto muitas vezes ele ainda entende que ele está lá afastado dessa ponte, né? Para eu entender também sobre esse engajamento colaborativo, eu tenho esse outro conceito que são os determinantes de saúde. E vocês provavelmente já falaram sobre essa temática, mas eu só queria lembrá-los que nesse conceito inclui determinantes sociais, mas temos os econômicos e os ambientais e pessoais que influenciam e determinam a expectativa de vida em saúde ou saudável de um indivíduo, mas não é só indivíduo, é a população ao redor. E isso vai variar, né? Então, varia Fortaleza, São Paulo, varia Fortaleza, Divinópolis, varia Fortaleza, Rio de Janeiro. E dentro de Fortaleza, como eu falei, varia nas comunidades, nas vilas, nos conglomerados, e eu preciso reconhecer isso, e de maneira especial eu tenho estudado sobre esses determinantes sociais nesse processo. E tem um último conceito, que eu não sei se vocês falaram, mas que eu queria deixar. Então, é o co-design junto com o co-development, a co-produção, os determinantes em saúde, em especial os determinantes sociais, como vocês têm mensurado, como eu falei que eu tive o desafio de entender que o jeito que eu coletava ou construía esses conceitos e os operacionalizava não estava suficiente para mudar a minha realidade de entendimento de onde eu estou, e eu estou nesse processo de aprender a fazer diferente. E a literacia em saúde, porque isso representa, né, um conhecimento da pessoa e as competências que ela tem, que acumula ao longo da sua vida e das suas interações e das gerações a respeito da sua saúde, a respeito de como ela maneja ou aborda a sua saúde, busca o serviço, entende a sua saúde e o que ela tem que fazer para se engajar. Porque se vocês virem alguns documentos do Ministério da Saúde, não só aqui, mas, por exemplo, de Londres, né, do Reino Unido e outros, ele fala muito sobre o papel ativo da pessoa, muito sobre esse engajamento e essa autonomia do indivíduo. Mas a gente, para que ele tenha essa autonomia na tomada de decisão, ele precisa de literacia em saúde, e isso é mediado pela estrutura organizacional, pelos recursos disponíveis, pelo acesso à saúde e a maneira que a gente comunica para promover e manter saúde para ele e para a sua comunidade. Então, é um processo indissociável em rede, e a gente precisa entender esses conceitos quando a gente fala também de implementação de resultados. Como eu falei, não só no final do processo, ufa, fiz o meu estudo, agora eu vou chegar na comunidade, mas eu entendo que é desde o início do design, do delineamento, até a última fase da entrega final. Só que para eu fazer esse engajamento, essa colaboração interativa, pensando no co-design, no co-development, pensando nos determinantes sociais em saúde e pensando na literacia, eu preciso pensar, então, quem são esses atores que vão precisar de engajarem na nossa proposta? Quem são esses agentes de mudança? Então, talvez você possa pensar agora no seu projeto ou nos projetos que você está envolvido. Esses agentes vão variar.
né? Como eu falei, não necessariamente o seu estudo de hoje, ele é um estudo dentro da ciência da implementação clássico propriamente dito, mas pensando numa pergunta que a gente faz aqui no programa quando a pessoa vai fazer a sua primeira proposta, como é que seus resultados vão chegar na sua comunidade-alvo? Então, quem são esses agentes de mudança que precisam estar envolvidos para que você tenha produtos com resultados para essa comunidade ou esse nicho que você quer conversar, né? E como você vai ancorar essa colaboração? Porque se ela é de tentativa e erro, embora, como eu falei, eu venho aprendendo com isso, mas é uma maneira que hoje a gente entende que, embora a nossa trajetória em pesquisa ela seja importante, mas as nossas escolhas de ancoragem metodológica, elas nos trazem caminhos mais eficientes para promover mudança. Eu quis trazer, então, dois exemplos, na verdade, três breves exemplos sobre isso de co-design e coprodução, que eu acho que é interessante da gente pensar quando a gente quer, a partir de resultados, desenvolver etapas para que eu consiga ter um produto ou um serviço condizente com o que eu tenho desenvolvido desde o começo. E aí eu tenho aqui exemplos de coprodução e co-design, pensando nessa, como eu falei, nesses diferentes atores engajados de maneira colaborativa, mas principalmente no co-design, que são métodos que têm ancoragens diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês alguns nomes que depois vocês podem anotar e ver assim qual que faz sentido para vocês expandirem a leitura. Mas a ideia é assim, como que eu posso sistematizar as etapas com esses diferentes atores ao longo do processo para fazer a implementação de resultados. Eu trouxe um primeiro exemplo para vocês que vem da área de atividade física e saúde mental. E eu tenho aprendido muito com a área de atividade física e saúde mental, porque meu primeiro contato na área, ele foi quando eu fiz o meu sanduíche lá em Sydney, e eu já tinha que dar aula sobre o tema aqui, e aí eu fui a um serviço que era como se fosse o que a gente tem hoje de CAPS, mas era uma pegada muito diferente. E eu via ali a implementação de resultados de uma maneira que eu não tinha visto em nenhum outro lugar, para promover atividade física e estilo de vida saudável em indivíduos com o primeiro episódio de psicose. E esse é um trabalho que foi supervisionado pelo Simon Rosenbaum, da Austrália, e eles fizeram esse co-design para entregar um serviço de atividade física para refugiados na Austrália, por meio de uma framework chamada Experience-Based Code Design. Então, basicamente, tinha uma fase de setup, de planejamento, de entrevistas semi-estruturadas, um delineamento qualitativo, tanto para as pessoas que proveriam o serviço, quanto para as pessoas que eram esses asilados, né, esses refugiados, e depois workshops para delinear aquilo que era prioritário para que eles conseguissem desenhar um serviço de atividade física para refugiados, para desfechos positivos, visando desfechos positivos em saúde física e saúde mental. E depois desses workshops, em que eles estabeleceram prioridades baseadas em experiências dos refugiados e dos gestores, e experiências não só de melhorar acesso, mas do que eles tinham de barreiras e facilitadores sobre atividade física, eles fizeram processos sistematizados de revisão e workshop até que chegasse, então, a um delineamento e a implementação de um serviço e a celebração desse processo. E esse foi publicado recentemente, em 2024. Então, baseado nessa Experience-Based Code Design, eles tinham alguns princípios que eram ou premissas prioritárias e respostas co-designed, né, desenhadas de maneira colaborativa para que eles tivessem ponto de ação para conseguirem, então, fazer a implementação desse serviço, como, por exemplo, acessível, baixo custo ou nenhum custo, como que é chegar até o lugar, porque muitas vezes é difícil a acessibilidade para mulheres, que temos filhos, com quem que a gente vai deixar esses filhos, como que eu vou deixar o meu serviço de lado. Então, a ideia é fazer esse estabelecimento de prioridades e achar respostas colaborativas para esse processo. E assim, eles estão publicando alguns desses resultados, e vale a pena seguir esse grupo, né, que tem feito uma referência muito boa dentro da área de saúde mental.
Aqui é um outro exemplo, já voltado para a área de físio, também tem resultados para fisioterapeutas, mas também pensando nos serviços com a perspectiva dos consumidores. Então, um dos pesquisadores é o Chris Williams, o Steven Camper também está envolvido, mas eles fazem a co-production com clínicos e estabelecem uma rede para poder desenvolver pesquisas prioritárias que considerem as prioridades de uma localidade de New South Wales, na Austrália. Então, vocês veem aí, tem fase 1, né, de trazer a avaliação formativa, mas também a mesma coisa, atividades, existem desfechos ou planos de ação e indicadores que eles querem mudar em curto prazo. Depois, estabelecer a rede e depois uma fase 3, de mapear e priorizar, como eu acho que eu coloquei no último aqui exemplo, as áreas e critérios de prioridade em pesquisa, para ajudar a tomar a decisão desses participantes, tá? Então, eles colocam alguns, aqui é só um exemplo de uma tabela, em que eles mapearam as áreas, critérios de prioridade e quais seriam estratégias para prioridades finais em pesquisa, estratégias coproduzidas com fisioterapeutas da região, fundamentados em serviço público, né, de New South Wales. Então, aqui é uma outra proposta de ancoragem metodológica, mas que também serve para fazermos co-design, como eu falei, não na tentativa e no erro. E, finalmente, um outro exemplo que eu trago para vocês é o co-design para desenvolver recursos de educação em dor lombar. Esse já é um material do Reino Unido, mas o que me chamou a atenção para vocês, a gente tem um pouco de experiência nesse processo, é o Design Counseling Double Diamond, que é esse criado em 2004, mas que é um processo iterativo de ter o desafio ou a demanda baseada nos consumidores e fazer esse processo muito rápido, que para mim era muito desafiador. Eu tive um processo recente com iniciativa privada, e o tempo ou o timing de tomada de decisão é muito diferente de quando a gente cria o projeto, desenha e tal. E ali não, é o tempo inteiro, vai e volta. Então, é um processo muito dinâmico de tomada de decisão rápida para que você consiga desenvolver um protótipo de entrega de produtos de educação em dor lombar para consumidores vinculados à NHS, ali no Reino Unido. E aí você desenvolve esses produtos baseados nas demandas, mas também não só baseados nas demandas. Em todo o processo de design, você tem feedback, você tem consumidor engajado para que você siga princípios que seja centrado na pessoa, seja centrado na realidade da comunidade, inclusive no apelo visual, no conteúdo, na forma, e seja co-criado, né, em todo o processo e, mais uma vez, muito dinâmico. A liderança, ela vem com todos esses atores envolvidos. Só que para que isso aconteça, eu preciso, mais uma vez, entender que esses 3 processos que eu mostrei para vocês, que envolvem co-design e co-produção, eles precisam ser entendidos à luz dos determinantes sociais de saúde. Então, não é que é um problema, por exemplo, eu estar no Einstein, que eu acho lindo, maravilhoso. Não tem problema nenhum. Se o seu cliente, se o seu problema é para esse público-alvo, envolva esses. Mas é muito diferente quando eu penso, como eu falei, no CDFAN, que é essa foto que a gente tem aqui. Então, assim, quando a gente chegou, a primeira vez que a gente foi implementar lá o processo de educação em dor e atividade física baseado em evidência, a gente viu que era quente, que o que a gente pensou em recursos visuais não funcionava e que a gente não tinha, a sala não era amigável, a cultura de canela, de não sei o que, esqueci o nome dos produtos que o pessoal usava. E aí eu, assim, o que é? Não lembro, canela de sebo, depois a Vivi, se estiver aqui, ela me ajuda os nomes de uns produtos que eu, gente, de onde que é? Não está funcionando. E o não funcionar foi disruptivo porque a gente viu, a gente precisa pensar num modelo diferente, muito embora a gente já estivesse em uma outra unidade de saúde. Aqui houve outro processo de reaprendizado para entender o que a renda, a estabilidade, a educação, o contexto social e comunitário, como que a vizinhança e o ambiente construídos no CDFAN
estavam influenciando o processo de co-design de um programa de educação e atividade física para pessoas com dor crônica. Então, a minha ideia aqui é quando a gente fala de contexto, a gente fala de colaboração, a gente precisa entender que existe o co-design como uma estratégia que eu quero trazer de exemplos, mas que esse co-design precisa ser pensado numa ancoragem metodológica, em quem são os agentes ativos desse processo, e esses agentes precisam ser vistos sobre a ótica, aí volta, do contexto que envolve os seus determinantes sociais ao longo de todos os processos, né? Então, acho que para fechar, mas por favor, gente, como eu estou falando muito e eu estou levemente doente, então ainda estou fanha, se vocês me chamam, vocês me gritam para a gente conversar aí. Fiquem à vontade para abrir o microfone. Mas eu queria fechar esse momento falando do movimento com alguns casos aqui de casa, né? No caso, mais um pouquinho do movimento aqui, que é o nosso projeto de extensão. Para vocês entenderem que sou gente como a gente, e eu entendo a relevância da gente estar discutindo sobre implementação, sabe? Eu me lembro de uma das nossas inquietações aqui como grupo foi quando saiu a série da Lancet, né? Que até a professora Lucila ela fez parte disso, né? E foi sensacional e foi incrível. E depois que eu li o material, não sei vocês, mas eu quase comecei a chorar de pensar assim, gente, como é que isso aqui vai chegar no profissional que está lá na atenção primária? Meu Deus do céu, diz que demora pelo menos 15 anos. Como que eles vão ler essa mensagem que está escrito aqui, patients, consumers e não sei o quê? Meu Deus do céu, e agora? Não vou conseguir pensar. Será que eu não vou fazer essa ponte de maneira mais rápida? E primeiro uma tentativa individual, depois a gente conseguiu aplicar para uma grant da IASP. E nessa aplicação a gente conseguiu desenvolver, a nossa proposta foi traduzir resultados da série para pessoas profissionais de saúde da atenção primária aqui em Fortaleza e para usuários da atenção primária aqui da cidade. E aí a gente desenvolveu algumas coisas que eu só trouxe de exemplo rapidamente. Então, a gente desenvolveu uma plataforma de um curso com a temática, mas voltada e delineada em todos os seus processos, com profissionais da área de comunicação, de informática e profissionais da área. Desenvolvemos também um material para a gestão em saúde, um livreto também sobre a perspectiva desse tema, né, para pessoas com dor lombar crônica. E a gente desenvolveu alguns materiais educativos também baseados nas mensagens de comunicação da Lancet, relacionados a, a esse conteúdo, né? E por causa do horário, eu vou passar só um pouquinho, mas depois eu deixo o link para a gente poder não atrasar aqui muito esse processo de vocês. A Vivi escreveu aqui, o Foucault também, canela de velho e sebo de carneiro. Isso aí. Eu não sei se vai dar para ouvir, vocês me contam aí, por favor? Dá para ouvir? Você sente ou já sentiu uma dor na lombar? Essa dor Dá para é ver. essa que gosta de incomodar, que atinge as costas, os quartos, ruim até para sentar, incomoda uma ruma de gente. Quase toda a população do planeta Terra terá dor nessa região. 8 a cada 10 pessoas essa dor sentirão. Seja criança, seja adulto, seja na velhice, não importa muito. Seja rico ou pobre, da cidade ou matuto. Se ela for aguda, terá menor duração, em até 6 semanas se tem a recuperação. Mas se ela for crônica, terá prolongação. A dor pode demorar, pois a dor é persistente. Pode durar 3 meses, mas pode seguir em frente. Mais de 90% dos casos de dor lombar apresentados será de um tipo de dor que o motivo não é identificado. Quando é uma dor que se sabe um pouco mais, é de origem conhecida, mas não é nada demais. Por exemplo, é aquela que pode vir das hérnias discais. Em pouquíssimos casos, a dor requer mais atenção. Se tiver perda de peso, quedas, manchas na região, se tiver histórico de câncer, é melhor fazer uma avaliação. Em geral, a tendência é que vá melhorar, mas se você ficar parado sem procurar se informar, não vai saber o que mais pode a dor influenciar. A maneira como se lida com essa dor aguda ou persistente pode aumentar ou diminuir o tanto que a gente sente.
o nosso físico, nossa mente, nosso estilo de vida, o jeito de encarar a dor, a forma como se lida, o cansaço, a depressão, tudo é motivação para a dor não ser interrompida. Mas a notícia boa é que tem solução. A maioria dos casos tem boa recuperação. Se a dor for aguda, a sua primeira opção é se manter ativo, não para a rotina, não. Se a dor apertar, existem bons tratamentos. Massagem, acupuntura, compressa morna trazem um bom relaxamento. Se mesmo assim não melhorar, existem bons medicamentos. Se a dor for crônica, além do que foi falado, o exercício físico tem que ser praticado. Descubra novas formas do problema ser encarado. Pois mesmo com a dor, a vida tem que tocar. O que não pode fazer quando a dor apertar é se deitar na cama achando que vai se recuperar. Não vai, não, ela pode piorar. Gente, as cenas finais vocês veem depois, eu vou fazer uma venda de produtos, mentira, porque né, já passei demais o tempo, mas depois eu mostro para vocês. Mas a gente... Fique tranquilo. Vou colocar aqui, só um minuto. Mas a gente fez esse produto e foi interessante porque a gente pensou assim, nós precisamos alcançar essas pessoas, traduzir conhecimento de uma maneira relevante e fazer esse processo culturalmente sensível. Lembra da cultura que eu falei no começo, né? E foi tão interessante porque esse não foi o primeiro produto. Quando a gente fez a série suportada pela iniciativa da IASP, a gente desenvolveu infográficos e a gente desenvolveu um infográfico interativo muito massa. E aí, esse infográfico, ele também foi feito com consumidores, né? A gente fez rodadas, os nossos produtos a gente tem desenvolvido sempre em parceria com pessoas do desenvolvimento, da comunicação e com consumidores. Só que sabe o que aconteceu? Os consumidores que a gente envolveu não foram os consumidores da área final. Aí, gente, mandei eu lá para o meu, sou de BH, desenvolvi aqui em Fortaleza com consumidores e mandei para uma pessoa que era secretária do lar no interior do sul de Minas, de uma cidade que chama Campanha. Gente, ela não sabia manusear o meu infográfico, ela não sabia fazer o clique no celular. E eu fiquei assim tão frustrada porque a gente gastou tanto tempo e o produto ficou tão massa. Que eu falei, gente, mas ficou massa para quem não era o meu alvo principal. Eu preciso de formatos culturalmente distintos para que eu consiga alcançar essa população e conseguir implementar resultado sensível. E aí a gente foi para o... Gente, como será? E a gente começou a consultar as pessoas e ver, e se a gente fizer vídeo? Mas como que esse vídeo vai ser relevante para as pessoas daqui? Elas não vão fazer essa interação com o infográfico digital que pode ser interessante para outro consumidor. E aí a gente começou a fazer diferentes formatos, e a gente fez esses formatos, e numa oportunidade o professor, ele falou comigo assim, Fabiana, mas como é que... Mas vocês testaram para ver se isso faz algum efeito? Aí, não, mas eu estou só pensando no produto, na criação. Mas vocês têm que testar para ver se isso tem feito sentido, né? E aí a Vivi, que está aqui, ela defendeu, o Felipe foi até banca dela, porque a gente testou o efeito desses produtos na literacia em saúde, ou letramento em saúde digital, para a gente poder entender se a gente está movimentando esses desfechos que são importantes quando a gente quer saber se estamos envolvendo esses indivíduos e facilitando o entendimento de que eles são agentes ativos, não só no desenvolvimento, mas também na entrega desse produto final. Aqui eu fecho com algumas iniciativas, como eu falei, de casa, mas que a gente está envolvido, para vocês entenderem que tem espaço e tem sido criado espaço na CAPES, no Ministério da Saúde, para que a gente consiga fazer esse engajamento desses atores nesse processo de co-design de serviços e produtos, né? Então, algumas universidades participaram desse programa de extensão e eu acho que a extensão é um lugar incrível em que a gente consegue fazer essa ponte, né, da educação superior na pós com a comunidade. Nós criamos um projeto aqui no PPG que chama Funciona, e aí eu tive que aprender com vocês. Um dia desses eu escrevi para a Gigi, me ajuda a pensar nos desfechos que vão ser relevantes e que não vão assustar a extensão, para a gente poder pensar em implementação, né? Então, funciona a promoção de funcionalidade na atenção primária em pessoas com populações de diferentes riscos biopsicossociais. E a gente começou a pensar em indicadores e objetivos que envolvem a implementação, que envolvem o co-design e saber sobre como a gente pode mudar, de fato, a realidade ao implementarmos o que a gente tem produzido. E tem sido um processo muito... Daqui a pouco eu vou para essa reunião, então tem sido um processo muito legal de quebrar a cabeça como universidade, como vamos fazer a ponte
como vamos fazer a ponte de uma maneira sistematizada, como vamos considerar o contexto desde a concepção e fazer a colaboração ao longo do processo, fazendo entregas distintas de serviços e mensurando, de fato, o sucesso da implementação desses resultados. Uma outra iniciativa que eu queria trazer para vocês, o professor Felipe Schuch, que é um cara sensacional, chama ele, gente, ele é da Universidade de Santa Maria, e eu tenho aprendido muito com ele, com o grupo UniLife, que a gente tem estudado sobre estilo de vida e saúde mental do estudante universitário, e nós participamos dessa chamada de estudos transdisciplinares em saúde coletiva, e eu trago ele porque lembra que eu falei de colaboração desde o início do processo? O que a gente tem feito ao longo do estudo do UniLife-M? A gente é um caráter transdisciplinar, e se vocês virem aí as diretrizes dessa chamada, a letra B aí, ela fala que a pesquisa aplicada depende de uma comunicação efetiva para gerar impacto. Então, os projetos foram avaliados com estratégia de tradução e disseminação do conhecimento científico, voltadas principalmente para perspectivas de políticas públicas no âmbito do SUS. E a gente tem como plano de entrega, se não me engano, são 3 anos, mas sistematicamente temos que fazer entrega de comunicação e estratégias para gestores, para consumidores, do que a gente tem produzido como grupo, e reuniões sistemáticas. A primeira foi agora com a professora Helena, da UNB, psiquiatra, e que foi para o Ministério de Saúde mostrar o que a gente tem desenvolvido e apresentar a nossa proposta, e isso vai ser sistemático para que a gente consiga fazer a rede colaborativa, contexto dependente, que considera o co-design, a coprodução, dentro de um ambiente culturalmente sensível para a geração de resultados. Então, é claro que eu não podia fechar sem falar de desafios. Isso traz consigo desafios que fogem desse ambiente de gerar novas perguntas. Uns desafios são a formalização dessas parcerias. Então, para o próprio curso em dor lombar, como formalizar parcerias? Porque, às vezes, a prefeitura aqui está lidando, a gente tem visto isso, a demanda da dor musculoesquelética ainda é muito por baixo dos panos. Muitas vezes a pessoa vai na atenção terciária ou vai na secundária, e na primária parece que não aparece tanto assim. E os profissionais estão, às vezes, desconhecidos, ou lembro, o primeiro contato nem está lá na atenção primária. Então, fazer essa parceria funcionar tem sido desafiador. Outro desafio é essa escolha e ancoragem de indicadores e processos, financiamento, não só ter financiamento, mas como implementar para gerar, né, um projeto que é sustentável em termos de custos, fazermos planejamento estratégico. Então, termos, né, e eu tenho aprendido, tenho feito cursos de planejamento estratégico, que era algo tão distante de mim antes, e que hoje eu tenho visto como é essencial até para articular diferentes setores. Então, eu estava em reunião com a Pró-Reitoria para parcerias, né? Eu estava falando também ontem com o Fucu sobre articulação com o terceiro setor, para que a gente consiga fazer estratégias sustentáveis para o SUS, e esse engajamento colaborativo desses diferentes atores, que envolve entender a demanda de gestor e termos a literácia em saúde como uma janela de oportunidade, porque a gente só vai conseguir envolver esses indivíduos se eles tiverem mais competências e habilidades para entenderem o seu papel, né? Então, não sei se o Felipe ainda está aí, mas um dos desafios de um paper que eu tive a oportunidade, me senti muito honrada de colaborar com eles e o Sarah, foi de vermos que, embora a gente tenha envolvido consumidores, né, pessoas com experiência em dor lombar, eles não sabiam, como eu falei da pessoa do comitê de ética, que não sabia falar sobre... e se eu falar alguma coisa aqui no comitê desse projeto, tem pessoas tão mais sábias do que eu sobre isso, é melhor eu ficar calado, e é difícil de ocupar essa vaga. Um dos participantes com experiência em dor não sabia que tinha critério de autoria, sabe? Não sabia como era esse processo de responsabilidade. Então, assim, nós precisamos também ajudar essas pessoas no processo, esses atores, para que eles se envolvam, para que eles entendam as suas responsabilidades e sejam encorajados a participarem ativamente, mas também entender que nós precisamos promover a literacia em saúde para que a gente tenha esses resultados em pesquisa alcançando essas pessoas de maneira mais eficiente, e não promover somente literacia, porque quando eu promovo literacia, eu melhoro as competências para o cuidado em saúde, mas ao mesmo tempo eu preciso reconhecer que eu não falei que Fortaleza é assimétrica,
Então, eu preciso trazer design, né, fazer o co-design entendendo que eu preciso encarar diferentes níveis de literacia em saúde. Senão esse ator, essa minha dupla do meu Playmobil não vai funcionar. Eu vou ficar com um bonequinho só e vai ficar chato pra caramba em algum momento, né? Quando eu falo em literacia em saúde, mais uma vez, não tem como fugir do contexto. Então, eu volto no contexto, volto na cultura, porque a literácia, o desenvolvimento de literácia tem sido muito abordado pela OMS. Então, tem vários documentos relacionados, e isso entra em entender as competências e habilidades do indivíduo em manejar a sua saúde, em saber procurar informação, em produzir conhecimento, mas baseado na comunidade, nas organizações e na política pública e na sociedade. Para quem tiver interesse, né, existe esse curso que ainda está em aberto, voltado para pessoas, né, estudantes e profissionais, tanto para promoção de autocuidado em saúde e literácia, para promoção de saúde e prevenção de doenças crônicas na atenção primária, promovido pela Fiocruz, no seu campus virtual, é aberto, está na sua segunda edição. Então, quem tem interesse sobre o tema pode ler um pouquinho mais sobre isso, mas, de fato, não tem como a gente querer implementar resultados e engajar os diferentes agentes e desenvolver esses processos, que eu trouxe um exemplo, que é o co-design, sem promover algo que envolva a literacia em saúde. Então é isso, né? O processo ele vai acontecer, essa implementação de resultados nos exemplos que eu trouxe chiques e nos exemplos de casa, que eu também acho chique, sem bairrismo, não porque para puxar sardinha de ninguém, mas é porque eu acho incrível a gente conseguir fazer esse movimento colaborativo também aqui, né, no Brasil. Mas é claro, entendendo que essa janela de oportunidade, de a gente gerar diferentes formas de impacto social por meio da ciência da implementação, a gente só consegue fazer isso se a gente fornecer um contexto que ofereça condições para essas interações de agentes e de processos. Senão a gente não vai conseguir caminhar juntos. Então, é lógico, eu me coloco à disposição, trazendo mais do que mensagens para casa, mas eu acho que perguntas para a gente, para a nossa cachola, né? Hoje, pensando nos seus projetos, quem que são os agentes dos quais você pode se aproximar desde a concepção dos seus projetos? Qual que é o caminho metodológico que você vai implantar para implementar e monitorar os seus resultados? Porque você tem que ver se funcionou, você tem que ver o que é sucesso para os seus indicadores. E para manter essa estratégia em um sistema que é vivo, né, o Living Health System, e de maneira sustentável, para tirar esses dois silos e fazê-los caminharem juntos. E talvez de que áreas a gente pode roubar, sabe? Com quem a gente pode aprender mais sobre esses processos? Muita coisa em saúde pública, muita coisa, por exemplo, na área de vacinas. Esse editorial que eu falei no começo da JAMA fala do exemplo do COVID, porque no COVID, diferente de um gestor em saúde que já pode falar, não, Fabiana, eu já sei sobre dor lombar, no COVID o gestor não sabia quase nada, o médico não sabia quase nada, o fisioterapeuta não sabia quase nada e nem o pesquisador. Então, não tinha outra estratégia senão fazermos um sistema vívido com prontuário eletrônico, com plataformas colaborativas, com perguntas que pudessem ser respondidas não só pelo meu grupo de pesquisa, mas o meu grupo junto com o do Unicid, com o da UFRN e etc., e com a FRJ andando todo mundo junto, Amazonas. Pô, vamos trazer respostas rápidas e o produto é colaborativo para que a gente consiga ajudar na tomada de decisão de saúde. E que talvez a gente consiga fazer esse movimento olhando outras áreas, né, que já têm tido mais sucesso. E, finalmente, né, pensando mais uma vez no seu projeto, como que esses diferentes níveis de literacia em saúde podem influenciar a sua tradução de conhecimento? E no seu projeto, você já pensou em como você pode fazer a ponte? Eu acho que eu trouxe perguntas, né, e não respostas, mas eu estou doida para aprender essas respostas com vocês. É isso. Eu quero agradecer demais o convite de poder conversar com vocês e contar um pouco da minha história. Eu falei muito, mas o meu amigo falou que da próxima eu tinha que falar português e não mineirês, que mineirês vai contando muito caso. Mas eu deixei meu mineiro aqui mesmo, hoje é sexta-feira, fico à disposição para conversar e fazer um pouquinho de propaganda, que ano que vem a gente vai ser casa do próximo fórum da BRAPG. E vai ser um prazer receber vocês na Terra do Sol. Obrigada, pessoal, estou à disposição para a gente conversar. Eu espero que vocês não me deixem falando sozinho, mas muito obrigada pelo convite, foi um privilégio.
Nossa, Fabi, que aula boa. Confesso que dá vontade de ficar só ouvindo, assim, só ouvindo. Tipo, tava viajando, que dá vontade de fazer pesquisa, de fazer um doutorado de novo. Dá, é muito boa mesmo, de verdade, cativante. Verdade, Fabiana, obrigada. Foi encantadora mesmo a sua aula. Parabéns por todo esse trabalho que a gente sabe que é árduo, né? Se alguém quer perguntar, pessoal? Marina, Cristina. Fabiana, parabéns. Acho que vou só reportar um pouquinho, né? Eu sou doutoranda da Unicid e desenvolvo também programa de educação indoor aqui no Paraná, né, no município onde eu estou, e a gente tem tentado levar isso para outros municípios da regional aqui. E a minha angústia no início era muito igual à sua, então eu vi muito a minha história no que você contou, né, de como que surgiu a sua ideia lá na Federal do Mato Grosso, de Minas, né? E eu olhava aquele material, que até o professor Felipe Reis está aqui, né? Tá lá no site, mas esse material não vai chegar para o meu usuário. Como que eu posso fazer com que esse material chegue, né, para os nossos pacientes aqui? Então, aí a gente começou a tirar de lá e trazer com encontros presenciais. Eu atuo mais na clínica, né, numa clínica de média complexidade, então credenciada ao SUS, e aí hoje a gente está tentando integrar isso numa rede de cuidado do usuário com dor crônica, né? Então eu tive que me colocar, me aproximar da atenção básica para entender como é que era essa entrada, como é que era esse cuidado, para onde que iam esses usuários, o quanto esses profissionais da atenção básica conheciam sobre educação em dor. E essa foi uma barreira muito grande, porque a demanda é alta e eles não sabem o que fazer com o usuário. E aí tem alguns físios, né, que atendem, e o resto vem tudo para a nossa clínica. E foi por perceber que a demanda de atendimento de dor crônica era alta, que a gente viu essa necessidade de ampliar, de levar a educação em dor para os usuários e também para os profissionais de saúde, como que poderiam fazer. E essa é uma grande dificuldade, né? E hoje estou quase finalizando o doutorado e eu vejo quantas questões que eu fui levantando ao longo do tempo que não foram respondidas, não serão respondidas, e outras possibilidades de pesquisa, e como é fantástico fazer extensão e você poder levantar perguntas de pesquisa e ir resolvendo com o passar do tempo, olhando esse contexto, né? Hoje a gente tem uma parceria com o pessoal da ciência da implementação, também vem desenvolvendo um aplicativo, então a gente desenvolveu vídeos, né, outros recursos audiovisuais para levar a informação para o usuário, e a gente vem tentando desenvolver um aplicativo para depois também testar, né, porque é para quem esse material? Então, a gente precisa saber como que é visto lá na ponta. Então, me vi muito, achei fantástico o teu trabalho, parabéns, né, os vídeos lindos, muito legal mesmo, parabéns. Marina, que bom você estar aqui. Já acompanho aí, eu acho que desde o protocolo, né? Eu vejo o que vocês têm movimentando. Então, eu aprendo também muito com vocês, o grupo que você está envolvida. Você falou, eu só queria fazer um comentário assim. Na verdade, dois. Um é, como eu disse, eu tenho tido essas angústias, mas de uma maneira positiva. Elas não me paralisam, mas elas me motivam a aprender sobre esses processos. Então, isso vem desde essa questão da ponte, como eu falei, de 2006 ou 2007 até agora. Mas quando eu vejo na literatura, e aí quando você fala, eu também tenho, ufa, não é só comigo, e que bom, porque senão a gente vai continuar nesses dois guetos, né? E uma coisa que aconteceu recentemente, que eu não sei, né, quando você fala, tem tanta coisa que poderia ter sido feita diferente, e a extensão nos ajuda a ter esse olhar diferente, né? Mas a gente terminou um produto, a gente também desenvolve alguns produtos na área de tecnologia, e aí teve um que a gente desenvolveu com consumidores, e aí a gente fez tudo, e aí vamos testar a usabilidade. Então, a gente foi testar a usabilidade, que eu não sei se vocês já testaram aí do aplicativo. A gente testou a usabilidade, e ela ficou sensacional, sensacional. Aí eu, não, que massa, deu certo, porque a gente foi fazendo o co-design todo muito, sabe, rodadas muito rápidas e um co-design muito legal. E aí, só que eu vi que quando eu fui, a gente, né, para produzir, assim, gerar os resultados, a gente fez aquela famosa tabela 1, característica dos participantes, tarará, tarará. Maioria nível superior. Aí, na hora que eu vi, eu
Putz. Não, tá gravando. Gente, isso não é palavrão, né? Poxa, né? Porque não, assim, era nível superior incompleto ou completo, não sei, mas que usabilidade você não precisa testar em muitas pessoas. E a usabilidade foi excelente, mas quando eu pensei que eu falei, gente, mas eu quero é na atenção primária, essas pessoas, elas não usam atenção primária. Então, talvez a gente vai soltar o produto e vai funcionar para esse nicho, o que pode ser ok. Mas para quem eu queria, aí já nós seguramos, falamos, cara, nós vamos ter que testar de novo. E aí a gente foi testar, o tanto de perrengue que deu, a gente falou, é isso que a gente vai testar, porque agora eu quero ver se para esse público aqui a gente vai ter que repensar o processo. E aí nós estamos nesse processo de refazer, né, e retestar a usabilidade para pessoas. Aí eu falei, a gente só pode testar quem for usuário do SUS. E aí a gente foi, e como eu falei com vocês, quando eu me aproximei de um projeto que a gente fez como iniciativa privada, as pessoas que estavam vinculadas, elas eram de convênio. E ok, então eu falei, é convênio que nós vamos pensar nessa plataforma? Massa, vamos pensar na plataforma para esse convênio. Mas para isso que a gente fez, não era conveniado. A maior parte, 75%, por exemplo, dos idosos está no SUS. Como é que a gente vai fazer um produto que não vai vislumbrar a SUS, que não vai vislumbrar a atenção primária? Então, o que a gente está fazendo agora? Usabilidade, aceitabilidade, e só pode entrar quem de fato é aquela pessoa que vai manusear, se eu puder, porque eu quero fazer o nosso produto para que essa pessoa use como eu sei que vocês têm aí para reduzir fila de espera, para ela poder se gerenciar. Então, quem é essa pessoa que eu quero gerenciar? Pode ser o sistema de convênio, que, em certa maneira, o modelo atual está, né, tá falindo? Pode ser. Pode ser o cara que tem dinheiro e ele quer agilizar o processo? Pode ser. Mas, no nosso caso, o pode ser não funcionou. Então, a gente segurou e vamos fazer uma nova rodada, entendeu? Isso é bem legal, a gente está pensando nisso, o produto está quase finalizado, uma primeira parte, né? Nós optamos em não fazer ele completo para já ir testando e modelando a sequência, né? Tanto de layout quanto de comunicação visual, os termos utilizados, e essa questão bem prática mesmo, se vai funcionar, se ele vai saber onde clicar. E aí a gente vem testando entre nós, eu falei, nós precisamos levar para os nossos pacientes. Então, como a gente tem uma demanda grande aqui da clínica, acaba ficando fácil sentar e a gente tem a intenção até de gravar ele manuseando para conseguirmos identificar onde que foram os problemas. E isso a gente observou no projeto do educador, para você ter uma ideia, nós usamos uma plataforma de videoconferência diferente do Meet ou do Zoom, porque pensando que o usuário do SUS não tem e-mail, a maioria deles, então você gerar uma conta é um problema para eles. Agora o Meet parece que não precisa mais de e-mail, né? Mas quando nós começamos precisava, e a gente desenvolveu, né? Uma plataforma específica que é mais intuitiva, é só clicar e a pessoa entra. E mesmo assim nós identificamos problema, porque a plataforma muitas vezes não é compatível com o sistema operacional do celular dos usuários. Então a gente está vendo assim que é perda de uma diminuição da adesão ali do usuário por conta da própria tecnologia. Então, assim, tem muita coisa, né? E só no processo que a gente vai identificando. Então, é problema com o usuário, é problema com o sistema, é problema com os profissionais, é com as ACS. Então, como é uma rede muito grande para você integrar e fazer o negócio funcionar. O que tem me, assim, eu falei da minha angústia, que ela era mais no início, e eu achava, né, que ia terminar o doutorado e ia acabar o projeto, mas a gente vê que não, né? E aí eu comecei a entender o porquê que isso é uma linha de pesquisa para o resto da vida, porque esses perrengues, isso é um aprendizado e a gente vai tentando ajustar de um lado, do outro, para fazer com que o negócio funcione, não desistir e não vamos fazer mais, né? Mas o que fazer para dar certo, né? Então, acho que tem sido um aprendizado no processo. Obrigada pela tua palestra, pelos teus esclarecimentos. Já anotei aqui outras possibilidades de pesquisa, né, coisas para ajustar dentro do meu próprio projeto. Foi bem enriquecedor. Obrigada, Fabiana. Mais alguma Posso pergunta? aproveitar? Opa, pode. Fabi, primeiramente, parabéns pela aula. Foi fenomenal, inspirador, assim, para todo mundo que tá aqui, com certeza. Eu queria colocar mais um personagem na história aí toda que você contou.
E eu queria entender como é que você está pensando, né? Acabei de passar lá um tempinho com a Ju, você sabe? E uma das coisas que sempre me cutuca é assim, o trabalho de vocês é fenomenal, né? Mas o personagem que tá nesse front, né? Puxando o barco são vocês como professores. E a gente tem os alunos, né? Desde iniciação científica, mestrado, doutorado. E eu queria entender como que você está pensando nesse processo com ele, porque eu sei que tem um processo pedagógico, tem um processo educativo, e eu falei muito para a Josi, assim, né, vendo alguns projetos muito bacanas, de tipo, nossa, será que eles sabem que depois, na hora do mercado de trabalho, talvez eles não encontrem isso que eles criaram, né? Eu não tenho dúvida que os seus alunos devem adorar o ambiente que vocês estão criando, atender o paciente, o perfil de paciente, né? Então, eu queria entender um pouco como que você acredita que essa ponte do que você está ensinando, do que você está influenciando, eu acho que é extremamente positivo. Se você tem conseguido pensar nisso, né? Porque o aluno, depois que se gradua, precisa ir para o mercado, né? De alguma certa forma, né? Então, alguns podem continuar, mas você sabe quanto maior a titulação, mais vai afunilando a quantidade, né? E aí, quando ele está capacitado para poder puxar o bonde, e aí talvez ele está indo para outro lugar, né? Então, eu queria entender um pouquinho desse teu lado aí, como é que você está vendo esse personagem aluno no meio do caminho também. É, eu vou falar de dois alunos, tá? Uma experiência mais recente, assim, que tem me movido bastante e é o aluno da pós-graduação. A gente tem no planejamento estratégico, Fugu, acho que eu até tinha tirado esse slide, mas depois eu até vou te mandar. Uma parte que envolve, porque assim, no planejamento, né, de desenvolvimento institucional da UFC, nós temos ali três indicadores muito claros para a comunidade, certo? E aí, para alcançarmos esses indicadores, um deles é por meio de estratégias para expandir a extensão, as ações extensionistas. O nosso curso, ele nasceu na extensão. Então, a gente tem muito projeto de extensão dentro do curso de fisioterapia. E dentro dessa perspectiva desse cenário que envolve a geração de impacto social por meio dos nossos produtos de pós-graduação, no nosso planejamento estratégico, uma das nossas metas envolve aproximar os alunos de pós nas ações extensionistas. Então, o que a gente tem feito usualmente com esses alunos? Eles são cadastrados no nosso sistema, que é o SIGA, e eles passam como preceptor de extensão durante o período deles de mestrado. E essa experiência tem sido muito positiva, porque são pessoas que estão no mercado, entendeu? Que estão na clínica e que às vezes não, que vieram de residência ou que vieram de outros lugares, a maioria não são nossos egressos, então eles não têm experiência de extensão como a gente tem desenvolvido, mas eles têm tido a oportunidade de experimentar a extensão e gerar perguntas a partir da extensão, e também implementar respostas na extensão. E isso tem sido visto com muitos bons olhos, porque eu tenho visto esses alunos que já são profissionais muito capacitados, mudarem a maneira de refletir processos na sua prática. E não só a reflexão, mas de fato a implementação. Então, mesmo quem não é da pós, você conhece a Marcele, então a Marcele é uma que é o tempo inteiro. Ela tem um consultório que é só privado, mas ao mesmo tempo ela está repensando o consultório, repensando a maneira de cuidado, e isso tem feito uma diferença muito legal, sabe? Eu vejo, a Vivi está aqui, né, ela terminou o mestrado dela, mas eu não deixei ainda não deixei ela embora não, tadinha. Então ela ainda está em projeto comigo, mas eu vejo que, assim, a maneira que também a Vivi abraçou redes sociais, o entendimento de literacia em saúde, isso também tem feito uma diferença muito legal para o movimento como extensão, mas eu acho que para ela também trouxe competências e habilidades que são diferenciais no mercado. Com essa experiência que eu tive também, como eu falei, essa aproximação numa iniciativa privada, foi uma startup, eu tenho visto que esse modelo de saúde tem sido requisitado também, porque o modelo atual não está funcionando bem, né? Muita gente saiu de convênio, então os convênios perderam muitas pessoas, e igual ontem ou anteontem, uma pessoa me procurou e já não é a segunda pessoa. Aí ela vai no ortopedista
espera a fila para depois ir para o fisioterapeuta, e aí o ortopedista, ao invés de ir para o físio, fala, vai para a cirurgia, e aí você vê um modelo que não está funcionando. Então, assim, eu acho que a gente tem trazido modelos que podem ser aplicáveis na prática, e que podem ser implantados com sucesso. E se não for esse modelo, eu tenho visto que essas competências que a gente gera de promover autocuidado, de favorecer e compreender a autogestão em saúde, né? A literacia em saúde, esses alunos que vêm com essas competências, isso também pode fazer diferença no nicho que eles atuarem. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que fez essa parte toda de usabilidade e que foi para a área de cardio-pneu. Eu falei, pô, você me traiu, né? E tal, está numa residência top da cardio-pneu, de UTI, na verdade. Mas eu tenho certeza que essa semente vai trazer essas habilidades que ele gerou, ele vai fazer algo com isso, mesmo que seja em médio e longo prazo, sabe? Então, eu acho que para que não fique utópico, né? Assim, a universidade é linda e a realidade é outra, porque acontece. Então, a gente já teve várias vezes, o aluno chega na verdade e fala, professor, é muito diferente. Mas a ideia é que, passando esse momento de frustração, ele repense em como ele pode usar essas habilidades que ele adquiriu na extensão para fazer diferença no mercado. Legal, legal. Não, eu acho que é exatamente isso, Fabi, a questão de competências, né? Acho que a gente fala bastante disso, e o que o mercado exige, às vezes, ele é meio cruel também, né? Então, acho que conseguir ter a consciência do que está se aprendendo, né? Eu acho que eu falei muito disso, assim, acho que não é nem mudar, eu acho que é conscientizar o que está se aprendendo e a pessoa entender até como que ela usa em outros cenários, outras situações, porque senão realmente a pessoa está lá no mundo que é lindo, ele não está entendendo como que a roda está girando daquele lado, e aí quando é ele que tem que fazer a roda girar, ele também às vezes se perde um pouco, né? E é normal, tem seu susto dessa troca de contexto, ambiente, mas entendo bem. Mas obrigado, Bi. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que podemos liberar a professora Fabiana. Fiquem à vontade. Tô com vocês, podem ficar à vontade. A Isa quer perguntar. Tá bem baixinho, Isa. E agora? Tá na mesma? Tá, continua baixinho, mas dá para te ouvir. Então tá bom. Eu gostaria, acho que até de te agradecer, eu tenho vídeo mandando trabalho para o Comitê de Ética, ainda bem que eu não mandei até ouvir sua aula, que eu acho que eu vou fazer 1 milhão de adaptações do questionário. Só um agradecimento mesmo. Quem quer ser orientador, orientadora, não deixe brigar comigo, hein, Isabel? Não, pode ficar tranquilo. Tá bom. Tá, Você tá trabalha com qual que é o seu projeto em que área? Eu estou na área de saúde pública e a minha intenção é construir um chão para pisar, vamos dizer assim, no setor do Menino Matarazzo, do nosso leste, a coordenadora conhece. Ixi, para mim falhou no finalzinho. Eu acho que É. tenta falar de novo, não sei se é o microfone. Agora você me ouve? Não? Eu ouvi agora. Dá para ver. No momento está dando falha, mas vamos tentar de novo, que eu quero te ouvir. Eu entrei num programa de Ciência da Atividade Física na USP Leste, e é um polo da USP que não tem fisioterapeuta. Então, eu estou meio que desbravando um cenário ali no setor leste da cidade de São Paulo, numa parte da Zona Leste que é bastante carente, que é na região de Ermelino Matarazzo, não sei se você conhece. E o que a gente está construindo lá antes de qualquer coisa, de tentar entrar com alguma proposta de intervenção, eu estou estudando justamente o que você trouxe para a gente hoje, o contexto em que aquela população está inserida, a forma com que aqueles usuários do sistema público enxergam o serviço de fisioterapia, o que eles compreendem como fisioterapia, para depois, num próximo passo, talvez no doutorado, trazer alguma intervenção para aquele público voltado à iniciação de atividades de lazer ativo. Então, você vai trabalhar com lazer, atividade e lazer.
Exatamente. Essa abordagem ecológica tem muita coisa legal para a área de atividade física, sabe? Então, assim, eu me lembro porque um dos primeiros congressos que eu fui na área de dor lombar foi voltada para uma palestra do professor Pedro Halal, né, do Rio Grande do Sul, e ele falava muito sobre essas etapas de implementação envolvendo o entendimento desse contexto. Então, já tem muita coisa interessante. Esse próprio o pesquisador que eu falei, que é o Simon Rosenbaum, de New South Wales, ele tem também muita coisa de atividade física voltada para refugiados, minorias, e a ideia de como usar dos agentes que são marginalizados para conseguir engajá-los, se esse for o seu público-alvo, né? Então, Uhum. assim, existem essas estratégias já bem estabelecidas para que você consiga sondar o seu território e, a partir dessa sondagem, identificar de fato quem vai ser esse agente, porque aí eu acho que as chances de você conseguir fazer uma implementação na área de lazer, ela é fundamental. Eu falei outro dia aqui no meu grupo, a gente estava conversando essa semana. E eu me lembro que minha aluna, ela fez um estudo em parceria com o grupo da TIE, e aí a gente foi numa região, a gente tem aqui em Fortaleza, a gente coletou em algumas escolas, e uma escola tinha o IDH bem baixo, a região, só que ela é muito perto do mar. Aí, o diretor falou com a gente, por mais que seja o IDH baixo, que tem uma questão importante aí de drogas envolvidas, tráfico, essa pessoa, ela consegue surfar, pescar, comer, então, assim, ela se banha lá e tal. Mas a outra pessoa da outra escola, que é mais para a área interior da cidade, ela não tem esse acesso. E aí, por mais que teoricamente o DH seja parecido, os desafios são muito maiores para essa outra escola, porque ela está em zona de conflito, mas ela não tem lazer, ela não tem possibilidade de escape ou mesmo de alimentação, tipo de pesca. Então, Uhum. e aí eu me lembro que numa dessas escolas a gente foi, e a Tuíra que coletou, ela foi ajudar a preencher um questionário que falava sobre lazer. Aí a adolescente falou, mas eu não sei bem o que que é lazer. E aí como é que a gente vai discutir lazer sem a pessoa ainda não sabe o que que é o conceito básico, sabe, daquilo? Uhum. Então, o entendimento desses atores para a implementação de lazer e a relevância disso para a promoção de saúde é fundamental mesmo. Mas sensacional o seu trabalho, sua área. E obrigada, viu, Fabiana, pela contribuição. Obrigada mesmo. A gente pode encerrar. Obrigada mais uma vez, professora Fabiana. Pessoal, nos encontramos novamente no dia 28 com o professor Rafael. Acho que é isso, né, Kendi? Temos mais algum recado, alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu enviei para todo mundo o e-mail com todo o material, né, da aula da Pamela e mais alguns links que ela pediu. Também enviei o e-mail com os grupos colaborativos de ciência da implementação. E lembrando que as aulas gravadas a gente não enviou para todo mundo ainda, porque a gente está com plano de colocar elas no YouTube a gente está com plano de criar um YouTube para colocar essas aulas. Então, por isso a gente ainda não enviou para todo mundo. E eu acho que é isso. Aí, obrigado novamente, Fabi, por disponibilizar esse tempo aqui com a gente, por essa palestra maravilhosa. Foi um prazer, então quem não tiver meu e-mail depois passa para o pessoal. Eu espero que seja só a primeira vez para eu tomar um cafezinho com vocês e eu continuar aprendendo com vocês também. Contem comigo, tá bom? Boa sexta para Obrigado. todo mundo. Obrigada. Valeu. Tchau.